A sociedade tem critérios que separam as pessoas por classe social, por raça, cor ou qualquer outro meio que identifique os indivíduos. A religião também possui meios de separação. Por exemplo, o profano e o santo, o puro e o impuro, o abençoado e o amaldiçoado. Essas são formas que têm, desde os tempos antigos, separado as pessoas. Mas Jesus veio para acabar com todo tipo de desagregação social, física ou espiritual. Pelo seu sangue, ele já purificou a todos. A mensagem de hoje é sobre purificação. Você tem um minuto para Deus? No Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 12, está escrito: Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: Se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: Quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: Não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Neste relato, Jesus se depara com um homem que estava coberto de lepra. Naquele tempo, qualquer pessoa que tivesse um problema físico em todo o corpo ou qualquer outra deformidade, ele era considerado um amaldiçoado, um condenado por Deus. Seja que ele tenha nascido assim ou que fosse adquirido na sua vida. Eles eram separados, eles eram excluídos da sociedade. O problema não era apenas questões de contágio, porque eles nem entendiam que havia formas de contágio como hoje nós entendemos, mas era mesmo algo espiritual. Havia um sentimento de separação e uma interpretação de que Deus havia castigado aquela pessoa e, portanto, aquela pessoa era totalmente fora da vontade de Deus e não recebia nenhum benefício de Deus. Quando Jesus se deparou com isso, e aquele sentimento daquele homem, a primeira coisa que ele fez foi dizer: se tu quiseres, pode me purificar. Essa purificação não se dava apenas na lepra, no corpo, mas no coração, da qual ele anos havia sido rejeitado pela família, pelos amigos e por todo o seu povo, vivendo às margens, porque era assim que acontecia. Ele tinha que se separar, viver maltrapilho, vestir trapos para poder saber, e todas as vezes que ele se aproximava de alguém, ele tinha que gritar: imundo, imundo. Essa era a regra, e esse sentimento no coração das pessoas que tinham isso ficava realmente totalmente mal. E Jesus veio para purificar não somente do corpo, mas de toda a consciência. Desde os tempos antigos até hoje, as pessoas têm vivido assim, desagregadas, separadas uma das outras. Algumas por pertencerem a uma determinada religião, outras por não se sentirem realmente bem por causa de indivíduos ou de grupos de indivíduos que se separam uns dos outros. E o tempo todo foi assim. A maior força disso é que está naquilo que foi determinado. Deus separa pessoas, mas Deus nunca separou, nunca fez acepção de pessoas. Isso sempre ficou claro na Escritura. Com Jesus, isso ficou ainda muito melhor, porque ele veio justamente para tirar todo o sentimento de culpa e de separação, porque a maior de todas as separações ele já realizou, que é reconciliar o homem com Deus. E foi este o maior propósito de Deus para a nossa vida através de Jesus. Agora, você que talvez tenha se separado e se sentido impuro, se sentido um grande pecador. De fato, nós todos somos pecadores, mas quando Jesus realizou na cruz do Calvário o seu sacrifício, ele tirou o pecado do mundo. Isso faz com que nós sejamos purificados. Somos pecadores purificados pelo sangue de Jesus. Então qualquer separação não existe mais.
Não existe mais aquele que é impuro, aquele que é puro, aquele que é abençoado ou amaldiçoado, porque toda a maldição foi quebrada. Então todos nós estamos debaixo da graça de Jesus. Por isso, ninguém mais pode se sentir separado, ninguém pode se sentir rejeitado. Você tem condições de se aproximar de Deus onde quer que você esteja. Você não precisa mais de sacerdotes, você não precisa mais de líderes. Naquele tempo, era preciso se mostrar ao sacerdote para ele aprovar aquela separação e tornar a colocar a pessoa de volta à sociedade pela sua purificação. E Jesus fez isso porque ele é o sumo sacerdote e você pode agora se aproximar de Deus com o coração alegre, em paz, porque ele já realizou isso. É o que eu oro que aconteça e peço a Deus que hoje mesmo possa acontecer com você e você se sinta purificado pela graça de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.